Será que a cura, ela acontece só da forma que a gente espera? Ou será que ela só pode ser feita de um jeito? Ela só pode acontecer de um jeito? E é sobre exatamente isso que eu vou falar hoje a respeito do nosso quadro Movimente. Seja muito bem-vindo ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, técnica universalista, energética, de expansão consciencial, podendo atingir a autocura. Eu já estive em mais de 50 podcasts falando a respeito dessa técnica, e nesses podcasts eu já fiz ativação dessa técnica energética Manaki, onde já impactou mais de 200 mil pessoas. E dentro desse meu canal do YouTube, eu tenho vários movimentos, né? Um deles é esse aqui, que é o Movimente, onde eu trago filmes para a gente poder refletir, filmes de expansão consciencial, filmes que trazem principalmente a autorreflexão, né? Eu tenho outros quadros também, como A Volta do Conhecimento, o qual eu faço uma entrevista com pessoas que inspiram, grandes terapeutas da área da espiritualidade, né? Eu tenho o Pode Despertar, né, que sempre eu trago pessoas que têm histórias para agregar demais também nessa nossa jornada do autoconhecimento. Eu tenho a Caminhada da Reflexão, que é quando eu vou em algum parque, em algum lugar, eu faço essa caminhada e venho trazendo alguns aspectos para que a gente possa também refletir do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá bom? E eu vou falar hoje a respeito de um filme muito incrível que chama A Cura, né? E esse filme é um filme da década de 90, né? Para ser mais exato, é um filme de 1995. E quando eu assisti esse filme, já me impactou demais na época, e eu era criança, né? Então, uma conta aqui, deixa eu ver. 95, eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade quando eu assisti esse filme. E foi um filme que me marcou. Tanto que passaram-se todos esses tempos, todos esses anos, né? E eu sempre fiquei com esse filme na cabeça. E quando me veio essa ideia de trazer esses filmes, né? De autorreflexão, me veio, sempre eu fiquei com esse filme na cabeça para eu estar trazendo, né? E, caramba, eu tinha 12 anos de idade, o tempo passa. E eu reassisti esse filme ontem para estar falando para vocês hoje, né? E é muito interessante porque assistindo agora, 31 anos depois, eu tive muito mais percepções, percebi muito mais coisas que com certeza passaram batido, né? Como se fosse um livro, né? Quando a gente lê a primeira, a segunda vez, a terceira vez, a gente vai pegando outros detalhes, né? Tanto os livros quanto os filmes, né? E é muito bacana que esse filme, ele se chama A Cura, tá? E assim, é um filme que fala sobre uma amizade de dois garotos, dois meninos, tá? Uma coisa muito importante é que se vocês procurarem o filme A Cura, tem vários filmes A Cura, tá? Tem filme de suspense, tem filme de terror, de tudo que vocês podem imaginar, tem vários filmes que utilizaram o nome A Cura, tá? Mas esse não, esse é um filme de 1995, tá? Sobre a amizade de dois garotos, tá bom? Então, como que se inicia a história? É numa cidade nos Estados Unidos, né? Não fala muito bem qual cidade que é, mas é uma cidade, pelo que eu vejo, uma cidade pequena, onde tudo que acontece, todo mundo meio que já fica sabendo, todo mundo que já está por dentro dos acontecimentos, né? E nessa cidade tem um menino que chama-se Eric, que estuda, que está lá na escola e tudo mais. Ele é um adolescente, ele tem por volta dos seus, 12, 13 anos por aí.
E a cidade inteira está comentando que chegou lá na cidade um menino que tem AIDS, né? Só que esse menino, ele pegou AIDS numa transfusão de sangue, né? Então, quando ele chega nessa cidade, a cidade inteira já sabe, todo mundo comentando, né? Inclusive, os meninos lá da escola, que estuda com o Eric, começa a tirar sarro dele, começa a ter um monte de brincadeiras preconceituosas, né? Imagina, em década de 90, AIDS, né? Então, e justo o menino que chega para morar na cidade, ele chama-se Dexter, né? E esse Eric é o vizinho dele. Então, lá na escola, o pessoal já começa a zoar o Eric, que fala, o menino lá, o que tem AIDS, chegou lá, não sei o que, é teu vizinho, não sei o que, então você só pode ser não sei o que, fazendo um monte de brincadeiras de mau gosto e preconceituosas e tudo mais. Aí esse menino, o Eric, ele é um menino bem antissocial, né? E você vê que você nota que ele tem alguns probleminhas psicológicos, tá? Tanto que, assim, as brincadeiras que ele tem é tudo brincadeira com violência, destruir os brinquedos dele, tacar fogo nos brinquedos dele. Então, assim, ele vem trazendo coisas que estão dentro dele, ele vai exteriorizando através das atitudes dele, principalmente quando ele está nesse momento de brincar, né? E o Dexter, ele chega para ser exatamente esse vizinho de parede do Eric, né? Só que é vizinho de grade, assim, né? Porque a gente sabe que é diferente do Brasil para os Estados Unidos. Aqui a gente é vizinho literalmente de parede mesmo, né? Mas lá nos Estados Unidos você sabe que as casas são bem grandes e tem cercas e tudo mais. Até você chegar na outra casa é uma distância considerável. Mas aí o Eric tá lá no quintal dele brincando, lá destruindo os brinquedos dele, que a diversão dele é essa, né? E ele percebe que o Dexter tá lá do outro lado da cerca, brincando também com os brinquedos dele, fazendo as brincadeiras dele totalmente diferente da do Eric. Aí o Eric fala, mas caramba, você tinha que morar exatamente aqui, né? Por que você teve que morar exatamente aqui? Aí o Dexter fala, mas eu precisava morar em algum lugar, né? Então, tipo, é muito interessante que o Eric, que você vê que ele fisicamente e até de idade ele é mais velho que o Dexter, mas você percebe que o Dexter ele tem mais maturidade, ele tem mais compreensão das coisas do que o Eric, né? Então é uma coisa muito interessante que você vai vendo essas diferenças entre esses dois garotos, né? E quando eles já começam a se conhecer, o Eric já quer distância do Dexter, ele fala, sai daqui, senão eu vou te bater, eu vou te espancar em 10 minutos, em 10 segundos, em 5 segundos, enfim, né? E já começa a ter esse pequeno conflito, mas ao passar do tempo eles vão ficando cada vez mais próximos e eles se tornam grandes amigos, né? E o Eric superando várias barreiras, né, e entendendo que a amizade ela é muito mais importante, ultrapassa vários preconceitos, várias coisas, né, e é muito bacana. E por outro lado, né, o Dexter, além dele ter esse problema, ele ter AIDS, você vê como que é a vida de cada um, né, os dois têm mães solteiras, né, só que uma é completamente diferente da outra. Né? A mãe do Eric, ela só pensa em trabalho, ela só vive em questão do trabalho. Você vê que lá, até na casa dele, né, da diferença da casa dele pro Dexter, os móveis, né, você vê que são móveis mais requintados, o outro ele é mais simples, né, porque a mãe do Eric, ela vive só em função do trabalho, né, e tudo para ela é trabalho. Ela vive estressada, ela vive dando respostas tortas, né? E ela não dá atenção nenhuma pro filho, pro Eric. Ela tem uma distância muito grande do filho, né?
E, inclusive, ela deixa algumas coisas até claro, que tipo, ó, se você quiser morar com teu pai, eu faço uma ligação, ele dá ok, você já vai lá, tchau, tá nem aí, né? E de repente as atitudes do menino, né, de ter essas brincadeiras mais rudes, né, de queimar os brinquedos, de destruir, de brincar de estar enforcando um boneco, né? Então, o que é? Ele vai exteriorizando essa insatisfação, essa tristeza que está dentro dele através das atitudes do dia a dia, né? E aí através das brincadeiras e atitude até dele com as outras pessoas fica isso muito, muito claro, né? E ele é bem isolado, ele não quer fazer muita amizade com muita gente, só que ele acaba se aproximando do Dexter, né? Por outro lado, o Dexter, a mãe do Dexter, ela é completamente diferente da mãe do Eric. Ela é extremamente amorosa, ela é extremamente presente, ela é extremamente carinhosa, né? A vida dela é o filho, né? Então, porque o menino... Então, assim, aí traz uma reflexão, né? Será que ela é extremamente presente, é extremamente muito mais amorosa porque o menino tem essa condição especial, né? O menino tem essa condição especial. Eu troquei de celular, eu tô tendo que tocar toda hora na tela para voltar, enfim, eu tô me adaptando ainda. Tá? Aí toda hora vocês vão ver eu fazendo esse movimento aqui, tá? Enfim. Será que ela dá mais atenção porque ela tem essa coisa de que qualquer momento ela pode perder o filho, né? Sabe que o menino tem uma doença grave, que até então não tinha cura, né? E ela era muito mais presente, muito mais carinhosa, né? E já a outra mãe, como tem um filho perfeito, né? Ela não vê essa parte emocional, essa parte psicológica do menino, mas na cabeça dela não, ela é perfeita, ela é saudável, então whatever, né? Não percebe nada disso, tá nem aí com o moleque. Então se você parar, você começa a analisar, ver esses dois mundos diferentes, eles coabitam na mesma rua, mas são dois mundos diferentes, né? Então, e não necessariamente o Eric, por não ter nenhuma doença física, você vê notoriamente que ele tem uma doença psicológica, né? Ele tem tristezas, ele tem revoltas, ele tem várias coisas dentro dele que precisava ser trabalhado e simplesmente é ignorado porque a mãe não percebe, que acha que não, tá tudo bem e beleza, vou só focar na parte do meu trabalho e tudo mais. Aí os dois se aproximam, começam a ficar cada vez mais próximos, né? E quando vai ver, o Eric já tá jantando lá na casa do Dexter, só que ele não conta pra mãe, ele omite, né? Ele não fala pra mãe, porque tinha toda aquela coisa da cidade inteira de, não, eu vou ficar longe do Dexter, porque o menino, ele tem AIDS, vocês podem pegar AIDS, não sei o quê. E inclusive a mãe do Eric deixava isso bem claro, ó, você não vai ter amizade com ele, você não vai chegar menos de 2 metros dele, porque ele tem AIDS e isso não é um sarampo, nem uma catapora, né, nem uma gripe, isso é uma AIDS. Então você não vai ficar nem perto desse menino, né? Só que a amizade deles vai crescendo cada vez mais, né? Eles vão se gostando cada vez mais, né? E o Eric, ele começa a ver as atitudes da mãe do Dexter, como ela é amorosa, como ela é carinhosa. Ele até recebe um carinho da mãe do Dexter que ele não recebeu da própria mãe, né? Então ele fala, caramba, né? Que coisa diferente, né? Então você vê que eles vão se aproximando, vão se conectando, né? Até um momento que eles começam, mas assim, são dois garotos. O Eric, ele tem por volta de 13 e o Dexter, ele tem 10, né? E por causa da doença dele, ele também não conseguia estar evoluindo, crescendo como uma criança normal. Ele era menor, né? A estatura menor, ele era branquinho, mas uma criança bem frágil, né? E aí eles começam a assistir filmes, né, a ver filmes que tinham curandeiros e tinha médicos que faziam cura e tudo mais, e começaram a ver, nossa, mas como é que chegou a curar? Ah, não, ele fez através de chás, de ervas, de plantas e tudo mais. Então eles começam a ir atrás de um monte de planta, tudo que é planta que vocês podem imaginar, para que
o Dexter tome essas plantas em forma de chá para que ele receba a cura de alguma forma. E eles começam a fazer N experiências com tudo que é planta, mato, não sei o que, e gosto horrível, e muita coisa ali que o menino não podia tomar, mas eles faziam, até o momento que ele se depara até com uma planta venenosa, né? Mas enfim, foi naquela inocência de tentar achar uma forma, de achar uma cura para resolver aquela situação, aquele problema, né? E que eles começam a batalhar atrás dessa cura, porque sabiam que o tempo do Dexter, ele era mais curto, né? Então tinha que fazer os seus momentos logo, né? Para tentar achar que até então não tinha cura para AIDS, né? E aí chega um momento, eles se deparam com um jornal só que é um jornal sensacionalista de New Orleans, né? Onde tinha um médico em New Orleans que ele tinha descobrido uma planta, um extrato secreto que traria a cura para AIDS, né? Mas você vê que tipo, quando já aparece isso, a mãe do Dexter já fala assim, não, isso aí não é possível, porque se fosse verdade, outras pessoas estariam falando, ou mesmo o seu médico que te acompanha estaria validando isso, né? Só que os meninos, eles estão super empolgados para ir atrás dessa cura, ou desse extrato secreto que ele pode estar curando o Dexter, né? E na inocência, novamente, de criança, eles pegam e resolvem ir para New Orleans, né? Eles pegam lá um bote, faz um bote lá, um barquinho, entra lá e vambora, né? E só que é aquela coisa, né? Não tem estratégia, não tem preparo, não tem noção, né? São crianças, né? Não tem vivência para ver como que vai ser, como que vai chegar, de que forma que vai chegar, o tempo que tem para chegar, né? Que o Dexter tem os remédios dele, e ele tem que tomar os remédios na hora certa, ele tinha uma quantidade X de remédios, enfim, e eles vão. E eles vão indo de barquinho e tudo mais, e quando eles reparam, eles prestam atenção que eles estão a 1.800 quilômetros de distância, eles estavam num barquinho, e precisava chegar lá o quanto antes, porque ia acabar o tempo, né, do Dexter, ia acabar os remédios, porque eles foram escondidos, né, eles foram escondidos, não falaram nada pra mãe, inclusive do Dexter, e saíram os dois fugidos, né. Eu tô com um caderninho aqui que eu anoto tudo quando eu vejo os filmes, tá? E durante todo esse processo, eles vão se deparando com outras pessoas, com outras situações, né? Para tentar chegar em New Orleans e tentar achar esse médico que tem esse extrato secreto, mágico e tudo mais. Enfim, e é uma jornada muito interessante, que a amizade ela vai se fortalecendo cada vez mais, um amor, né, entre dois amigos vai se estabelecendo cada vez mais, um cuidando do outro, né, e é toda uma jornada, né. Mas aí esse filme também ele fala a respeito de alguns aspectos sobre milagre, né, tem algumas partes do médico que fala sobre o que é o milagre de fato, como que o milagre ele atua, como ele surge, né. Tem momentos que os meninos fazem umas brincadeiras também bem sem noção, aproveitando a condição física do Dexter para estar fazendo, dando susto lá nas enfermeiras, nos médicos do hospital e tudo mais, né? E, enfim, é um filme bem bonito, um filme bem extremamente reflexivo, né, como todos que eu trago aqui, que mexe demais, né? E eu poder reassistir esse filme depois de 31 anos, foi bem legal, foi bem impactante de poder enxergar um monte de coisas que sei lá, pouco tempo atrás eu não enxergaria dessa forma, né? E a coisa mais importante desse filme é como ele traz esse aspecto da cura, né? O que de fato é a cura? Como que a cura ela pode acontecer? Ela pode acontecer não necessariamente da forma que a gente mais espera ou da forma óbvia que todo mundo acha, que é simplesmente
você não ter mais aquela doença, o seu corpo se livrar daquilo e tá tudo bem, né? Muitas vezes a cura, ela acontece de outros aspectos muito mais importantes e muito mais impactantes na nossa vida. E é sobre isso esse filme, né? Tanto que ele chama A Cura, né? Eles vão buscar a cura e eles encontram a cura, né? Então a cura nada mais é do que a jornada, é tudo que você faz, tudo que você se empenha até lá, né? Então você pode muitas vezes atingir de fato essa autocura, né? Então fica aqui a minha indicação desse filme incrível, A Cura, né? Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar o nome certinho para vocês buscarem, né? Eu acho que na própria internet vocês encontram facilmente, né? Porque é um filme um pouquinho antigo, tá bom? Outra coisa, Marcos, por que você está vestido desse jeito? É porque terminando aqui esse vídeo eu vou cantar, eu vou fazer uma bodas. Para quem não sabe, eu trabalho com música também, além de terapeuta, eu sou músico profissional, já há mais de 23 anos, né? E então eu atendo, eu faço as terapias, eu faço os eventos, eu continuo cantando e no tempo que dá eu gravo o vídeo. Então assim, é tudo junto, misturado e na hora que dá. Então tanto que eu já tô pronto, terminando aqui, eu vou correndo para fazer esse evento que eu vou fazer hoje, tá bom? E eu gostaria de fazer também um convite muito especial para vocês, falar duas coisas, né? Primeiramente, quem quiser fazer uma ativação, tá conhecendo mais da técnica Manaki, eu vou deixar aqui o contato, né? Tem esse QR Code para você estar fazendo uma sessão, tá conhecendo essa técnica, né? Vocês podem estar maratonando esse canal, então eu te convido para que você se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito desse filme, né? Vai lá, se você já assistiu esse filme, coloca aqui quais foram as suas percepções e volta a assistir de novo. Presta atenção em tudo isso que eu falei, né? Aí você volta aqui e coloca nos comentários o que você achou agora assistindo a segunda vez o filme A Cura, né? Que eu gosto de saber. De repente vocês perceberam outras coisas que eu não percebi, né? Sobre isso também. De repente vocês perceberam coisas bem legais que por mim passou batido, né? E eu vou fazer um convite também para vocês que dia 31 de maio eu estarei fazendo uma vivência, que é a Vivência Despertar. Estarei eu junto de Aline Rosa, né, uma terapeuta incrível, ela vai fazer vivências da Kundalini, tá? Só que ela trabalha com a Kundalini de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, então é uma forma realmente de forma bem energética, né, bem conectiva, e a forma que ela trabalha conectou muito com o que eu acredito também, né, e a técnica Manaki. Então, juntos, vamos unir as forças, né, vamos fazer essa vivência despertar, né, será dia 31 de maio, será um evento presencial, tá, vagas limitadíssimas, são só 15 vagas, é um evento que vai ser aqui em São Paulo, das 9 às 11 da manhã, né, e vai ser ali na Aclimação, tá, é um espaço que fica super próximo ali do metrô Paraíso, tá? Olha eu dando umas cutucadas na tela, que a tela apaga e eu coloco para voltar. Então, eu vou deixar aqui também eu vou deixar aqui o QR Code para vocês participarem, tá? É um valor extremamente acessível, tá? É o preço de uma sessão minha, individual online, e você vai estar fazendo duas terapias. Tá? Então, é duas terapias por preço de uma. E presencial, porque vocês sabem que eu não atendo mais presencial, né? Eu atendo mais, toda minha agenda agora ela é online, né? Devido à procura, devido a poder abranger mais pessoas, né? Então, essas minhas conexões presenciais são só agora em grupo, não mais individualmente, tá? Então vocês podem aproveitar essa oportunidade também de estar recebendo a energia Manaki presencialmente através desse evento da Vivência Despertar, dia 31 de maio, tá bom? Estarei eu, Marcos Manaco, e Aline Rosa, fazendo esse evento super conectivo, de trazendo um despertar incrível para você, para sua vida e principalmente para sua consciência,
tá bom? Então é isso, pessoal. Gratidão mais uma vez. Espero que vocês assistam esse filme. Espero que vocês tragam também as suas reflexões, as suas percepções a respeito dessa grande obra, que é A Cura, que eu assisti lá com meus 12 anos e agora eu assisti depois de 31 anos. E deixem seus comentários, tá bom? Seu joinha, compartilhem com o máximo de pessoas. Gratidão. Um ótimo domingo para vocês, tá bom? Manaqui, despertando o melhor que há em ti. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaqui for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaqui, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura. Dentro desse canal vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaqui e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaqui ou até agendar uma sessão, entre no site www.manaquiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @ManaquiForAll. Manaqui, despertando o melhor que há em ti.